o título é desta prédica que vai trazer várias sobre esse tema, e se os irmãos predicadores querem também introduzir, trazer a respeito deste tema, podemos predicar 10 anos também sobre este tema, que é a obra do Espírito Santo em la vida del creyente. A obra do Espírito Santo. Muito se predica aqui sobre Jesus. Aleluia! Glória a Deus, ele é o mais bonito, é o mais velho, amém? E muito pouco sobre a obra do Espírito Santo. Então, vocês querem entrar neste tema, nessas prédicas, nesta palavra, amém? É uma pergunta: quais são os atributos e funções do Espírito Santo de Deus em nossa vida? O que ele faz para nós outros? E quais são seus atributos? Quando recebemos esse Espírito Santo, em que momento de nossa vida? Em que momento de nossa vida recebemos o Espírito Santo? É o momento exato que tu aceita a Jesus como tu Senhor e Salvador de sua vida. Aí recebe o Espírito Santo de Deus. Recebe na totalidade? Não. Aí o Espírito Santo vai ser a obra em sua vida do convencimento do pecado, do erro. Te vai convencer que tu necessita entregar sua vida a Jesus. O Espírito Santo de Deus vai ser esta obra de salvação na vida de um. Porque não é salvo, irmão, por convencimento. Tu pode estar horas com a pessoa, debatendo com a pessoa da palavra, ensinando de todo. Aqui está escrito isso, aqui está escrito aquele outro. Mira, ele vai ter mais argumento que tu contra a palavra de Deus. E essa pessoa não se vai a convencer, porque em debate nada se converte. Quem hace a obra do convencimento é o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes apenas com uma frase, com um folheto pisado na carne. Um incrédulo corre esse folheto e apenas esse mensagem desse folheto, a pessoa abre o coração e o Espírito Santo de Deus obra, porque essa função não é juntar as duas coisas, porque o Espírito Santo de Deus quer salvar o homem, mas também o homem tem que também ter essa abertura para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar. Pero o que passa hoje em dia? Nadie quer dar essa abertura. Então, a partir do momento que uma pessoa, por exemplo, corre um folheto e presta atenção a esse folheto, um exemplo aqui, não, na forma de se salvar, e lo mira, uau, bueno, o que diz aqui nesse folheto? Lo vou ler. Bueno, lo vou ler. Ah, pero será isso verdade? Quando ele pensa a fazer perguntas a si mesmo, e será isso verdade? Será não verdade? Que será? Aí, uau, já é uma brechazinha aberta para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar em seu coração. Aí o Espírito Santo diz: essa é a minha. Esse correu o folheto e como que se interessou. Houve um interesse para conhecer. Outra coisa é quando uno corre um folheto. Estou dando exemplo de folheto, mas há milhares maneiras de evangelizar, não? Não quero saber de nada. E já diz um palavrão, tá? Não quero. Quando aí já cerrou a porta. Assim a pessoa já cerrou a porta. O Espírito Santo de Deus não vai trabalhar, não vai convencer essa pessoa, porque Ele mesmo cerrou a porta pela salvação. Então, aí está, porque aí um debate, um dilema aí, porque parece que o Espírito Santo escolhe a pessoa para que seja salva. Parece que não é um livre-arbítrio, não, irmãos, é um livre-arbítrio, é a obra do Espírito Santo. Ele é que convence
tem que dar esta abertura. Que se um não dá essa abertura, olvida. O Espírito Santo não vai trabalhar com quem não quer. Amém? Pode ser o mais sujo pecador, o mais ordinário, o mais sujo. Se essa pessoa abrir seu coração e querer conhecer de Deus, o Espírito Santo está assim, não importa o pecado que essa pessoa não tenha, eu vou trabalhar com esse indivíduo. E o Espírito Santo vai trazer gente, vai trazer um companheiro de trabalho, vai pôr predicadores no caminho desta pessoa, vai conduzir hasta uma igreja. O Espírito Santo vai fazer seu trabalho e vai tocar nesse coração e vai trazer esse convencimento e vai dizer: tu eres mais sujo, tu necessita arrepender e pedir perdão desses pecados. Então aí, a pessoa leva esse impacto, não? Esse impacto assim, Senhor, pero quem sou eu? Que como he vivido hasta hoje, sem conhecer a Deus. Então aí é o princípio da obra do Espírito Santo de Deus na vida de uno. Amém? Vamos a ler a palavra, não? Juan 16, 8 a 9. Juan 16, 8 a 9. E quando ele venga, convencerá o mundo de pecado, de justiça e de juízo. De pecado, porquanto não crê em mim. De justiça, porquanto vou ao Padre e não vereis mais. E de juízo, porquanto o príncipe deste mundo ha sido já juzgado. Amém? E quando ele venga, de quem que está falando aqui? O Espírito Santo. Vamos ler desde o princípio, desde o 5, amém? Desde o 5. E isso os direi ao princípio, porque eu estava com vosotros. Pero agora vou ao que me enviou, e nenhum de vosotros me pergunta: aonde vas? Antes, porque eu he dicho estas coisas, tristeza ha llenado vosso coração. Pero eu os digo la verdade. Os conviene que eu vaya, porque se não me fuere o Consolador, não vendrá a vosotros, mas se me fuere, os enviarei. E quando ele venga, convencerá o mundo de pecado, de justiça e de juízo. De quem que ele está falando aqui? O mesmo Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo de Deus? A persona de Deus, a terceira persona na Trindade de Deus. Não é uma força, não é apenas um poder, é uma persona, é um Deus. Muitas sectas, muitas religiões creem que o Espírito Santo de Deus é apenas uma força, ou nem creem no Espírito Santo de Deus. Pela palavra de Deus confirma que ele é a terceira pessoa e é ele que agora que está obrando no mundo, que está trabalhando em nós outros, que está trabalhando para salvar este mundo do pecado. Então, aqui Jesus ha dito a seus discípulos: eu tenho que ir-me, porque os discípulos não queriam soltar a Jesus, porque Jesus estava explicando aos discípulos que tinha que ir. E para que, e quando ele fora, ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, aquele que dá consuelo no nosso coração. Então, a obra, irmãos, desse Espírito Santo de Deus, amém? Porque Jesus, o próprio Jesus aqui na terra, ele trabalhava, ele era 100% homem, 100% Deus, não? Amém. E ele próprio, Jesus, se movia através do Espírito Santo.
Santo, me explica isso, Deus sendo movido pelo Espírito Santo, me explica isso. Não, quando não lê na Bíblia, ele foi levado, em João 4, ele foi levado por el Espírito ao deserto. Depois, movido pelo Espírito, ele veio na Galileia. Me explica isso? Mas Jesus não era Deus, ele não é Deus. Pela humanidade, Jesus necessitava ser lleno e ser guiado por el Espírito Santo de Deus. Porque seu corpo era carne como nós outros. Ele era tentado como nós outros. Ele vivia, ele comia, ele dormia, tal qual nós outros o hacemos. Então, essa humanidade de Jesus necessitava do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus orava, irmãos, ele era Deus. Ele podia ser qualquer coisa. Porque também ele era homem. Essa humanidade dele necessitava subir ao monte, apartar, orar, buscar o Espírito Santo, se llenar de Deus, do Espírito Santo de Deus. Deus é nada de Deus. É complicado entender, porque ao mesmo tempo que ele era Deus, ele perdonava o pecado, ao mesmo tempo ele tinha corpo mortal, o corpo de homem, e este corpo necessitava estar lleno do Espírito Santo de Deus. Agora te digo, irmãos, se Jesus necessitava do Espírito Santo, imagina nós outros. Imagina nós outros querer fazer a obra de Deus por nós outros mesmos. Imagina nós outros querer cantar por nós outros mesmos, querer predicar por nós outros mesmos, querer levar nossa família por nós outros mesmos. O que vai suceder com nós outros? Fracasso. Na vida de fracasso, uma vida não bem sucedida na área espiritual, amém? Nada vai ser bem sucedido sem o Espírito Santo, irmãos. Vamos ser um fracasso em todas as áreas. Então nós necessitamos ser revestidos com o Espírito Santo de Deus. Ai, como assim? Vamos, passo a passo, amém? Ai, uma infinidade de material que para estudar a respeito desse Deus maravilhoso, que é o Espírito Santo de Deus que está atuando agora na terra. Na terra, irmãos, não colapsou todavia, porque o Espírito Santo de Deus movendo em nossos corações e na vida de cada um que o busca. Amém? Então, quando aceitamos a Jesus, aí é o princípio, o começo de nossa caminhada, de nossa vida com esse dulce ser, o Espírito Santo de Deus. Aí se completa todo quando aceita Jesus? Não. Muitas vezes aceitamos a Jesus e ao longo de nossa vida que vamos ser trabalhados, vamos ser moderados. O Espírito Santo de Deus vai ter um trabalho duro, uns mais, com outros menos, com outros o Espírito Santo diz, wow, pero bueno, que trabalho me dá este, né? É como hijo, não? Tu tens um hijo tranquilo, o outro que vem, às vezes, na pimentita que te deixa louco. Então, cada hijo tem uma personalidade e tu tens que trabalhar com cada um conforme seu caráter. E assim o Espírito Santo de Deus trabalha com nós outros. Então, neste momento maravilhoso, amém, que aceitamos a Jesus, ele pensa na obra. Uno reconhece, eu não posso seguir sem Jesus. Eu não posso seguir só. Eu necessito a Deus em minha vida. Eu necessito a Deus que me guie. Eu necessito ter esse Deus. Então, o Espírito Santo te vai falando ao longo de tu vida. Se uno dá liberdade. Mas sempre ele habla. Sempre, sempre. E assim ele vai trabalhando em nossa vida, amém? O Espírito Santo é que regenera ao novo
creyente. Essa é a outra obra do Espírito Santo. Ele te convence do pecado e é o Espírito Santo que te regenera. O que é regenerar? Reconstruir uma pessoa que está rota, que está mal. Transforma esta pessoa, a imagem de Deus. E esta obra é o Espírito Santo de Deus que lo hace, amém? Em Juan 3:38, habla, não, quando Jesus falava com Nicodemos, que teremos que ser o que? Nascidos de novo. Não, 3? Não há, espera. 3:8. Não sei de onde pus isso. O vento sopra donde ele quer e ouve o sonido, mas não sabe de onde vem nem de onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Aqui está falando de um novo nascimento através do Espírito Santo de Deus, irmãos. Não há maneira de uno conhecer a Cristo, entregar sua vida a Cristo, ser bautizado e viver a vida. Irmãos, não. Se uno entregou sua vida a Jesus, há que ter uma transformação. Há que ter cambios em sua vida. Há que ser limpo, há que ser moldeado, há que ser transformado. Se mentia, não mente mais. Se roubava, não rouba mais. Se hacía outras coisas pecaminosas que podemos eximir, já não hacemos mais. É impossível, porque essa pessoa é guiada por o Espírito Santo de Deus. Aí é o Espírito Santo que nos regenera. Não há maneira de dizer, eu sou cristiano e sigo com a mesma vida. Então, não és cristiano, irmãos. Devemos deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós outros e quitar todo aquilo que nos impede ter esta comunhão com Deus, essa comunhão com o Espírito Santo. Então, se uno dirá, aí pode dizer que ao momento que tu aceitas Jesus, tu recebes o Espírito Santo de Deus, não? Recebe o Espírito Santo de Deus. Mas se a pessoa sigue pecando, o Espírito Santo de Deus está aí nessa pessoa ou não está nessa pessoa? O que crees, irmãos? Não está. Não está, não? O Espírito Santo vai estar junto com o pecado? Não. Deus é? Como hemos cantado aqui, Deus é santo. Aí uma semilha aí que ele plantou em seu coração, uma semilha que está aí muito conquistada, não? Uma semilha da palavra, ele está muito contristado, muito aí apretado, porque o Espírito Santo não desiste do homem. Mientras há a vida, mientras o Senhor Jesus não volta a essa terra, o Espírito Santo não te vai deixar, porque é uma promessa dele. Não te vai abandonar, ele vai estar aí com essa semilha, te vai estar aí cerca de ti, tentando te resgatar do pecado. Não te vai abandonar, não te vai deixar. Pero essa pessoa não está llena do Espírito Santo, essa pessoa não tem o Espírito Santo governando em sua vida. Então, vocês não confundamos. Eu vejo muitas pessoas aí fazendo uma confusão com esse tema. Amém? O Espírito Santo não te vai abandonar no sentido de que já não quero mais saber de ti. Não. Sempre aí há uma esperança que ele vai tentar te resgatar. Quero dizer que essa pessoa não tem o Espírito Santo fluindo nela, não, irmãos, porque ele não comparte com o pecado. Amém? Ou és de Deus ou és do diabo. Não há meio termo. Então, todo aquele que é nascido de Deus, amém? É uma nova criatura. Ai, aleluia. Glória a Deus. O Senhor te vai transformando. Aleluia. Tu vai aprendendo a palavra. Como que tu vai ser uma nova criatura aprendendo dele? Como devo me comportar? Amém?
como devo actuar. É difícil, não dominar muitas vezes o nosso caráter pelo Espírito Santo. Logo mais adiante vamos falar sobre os frutos do Espírito Santo, que eu creio que aqui todos o têm, não todos, amém? Por completo, não? Aleluia! Mais adiante vamos falar. Pero luego, hermanos, viene, amém? O Espírito Santo convence, regenera e põe sello. Sellou esta pessoa. O que é um sello? Sello. Propriedade. Isso, pastor. Propriedade. Está sellado. Os reis antigamente tinham um anilho, não? E as pessoas também de posse, não? Que tinham riquezas e todo, tinha como um sello, um anillo que sellava os documentos, que sellava uma carta. E o Espírito Santo também tem esse sello que nos sella. Amém? Quando aceitamos a Jesus, vem o Espírito Santo de Deus e começa a trabalhar em nós outros. E aqui, ó, Satanás, mira, fulano de tal, o nome dele já está escrito aí, ó, no livro da vida. E está sellado. Amém? Já não te toca. Não tem poder. Pode ser lá a bruxeria que for, pode ter todos os conjuros que for, vai passar assim, para allá, para arriba, para abaixo, não te vai tocar. Porque se tu está sellado com o Espírito Santo de Deus, Ele te vai querer fazer mil coisas, levar-te ao inferno, oferecer-te tantas coisas, mas tu estás sellado. Tu eres propriedade de Deus, propriedade do Espírito Santo. Tu tens uma marca. Em Brasil há uma canção que diz: eu tenho a marca da promessa que Ele me deu. Amém? Toque no altar. Amém? Aleluia. Que os brasileiros aqui conhecem a canção. Amém? Eu tenho, quem aqui tem a marca de Deus em sua vida? Amém? Glória a Deus. Aquele que tem essa pessoa é separada de Deus. Separada. Propriedade de Deus. Amém? Eu sou propriedade de Deus. O anillo não é sello, como bem ha dicho o pastor, é possessão de vida divina, garantia de salvação. Ele te vai garantizar. Tu estás salvo. Tu has sido sellado com o sello do Espírito Santo de Deus. Tu tens a vida eterna de Deus. Como já disse, segurança e proteção. Tu pode andar seguro e confiado. Não devemos ter temor, irmãos. Não devemos andar com temor neste mundo, porque temos a maior, temos a Deus que está com nós, que é o Espírito Santo de Deus. E a autenticidade, este sello te dá a autenticidade. Donde quer que tu vaya, aí vem o Hijo de Deus. Quando Jesus chegava nas aldeias, as pessoas que eram endemoniadas, quando veia Jesus, começavam a gritar: ai, vem o Hijo de Deus, tu eres o Cristo, tu eres o Messias. Aleluia, porque ele tinha, porque o Espírito, ele era Deus e tinha a unção. Como ele mesmo disse, não, o Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu a proclamar as boas novas, a pregonar a salvação. Então, Jesus tinha este sello do Espírito Santo de Deus em ele, em seu corpo, e donde quer que ele ia, hasta os demônios o reconheciam, e muitas vezes diziam: cállate, cállate, que não queria muito amoroso, não. E nós outros, irmãos, também temos que andar assim, com este sello, com esta proteção de Deus, com esta segurança, amém? E também com esta marca, que vai aonde vayamos,
somos marcados, somos sellados, somos propriedade de Deus, do Espírito Santo de Deus. Não somos deste mundo, irmão. Não pertencemos a este mundo, pertencemos a Deus e somos guiados e dirigidos por Ele. Amém? Então, como conseguir todo isto? Esse é só no princípiozinho, mas não vai avançar muito hoje. Como conseguir esse Espírito Santo de Deus também? Um dirá, eu também quero essa proteção, eu também quero ser sellado, eu também quero sentir, amém, esse gozo, porque depois vamos falar do gozo do Espírito Santo, aleluias, que Ele nos dá essa garantia, não? Que Ele está com nós outros. Por mais que passamos por provas, por mais que passamos por dificuldades, temos esta garantia no nosso coração. Deus está comigo. Eu sei que vou vencer. Eu sei que vou passar por essa prova vitorioso. Eu sei que mais allá, a vitória me está esperando. Por esta segurança que só Deus nos pode dar. Porque o mundo, irmão, não tem essa certeza. Vive em tinieblas, vive em oscuridade, como predicou domingo passado que Victor. As tinieblas, as pessoas andam confusas, não têm esperança. Mas nós outros podemos nos assegurar, nos agarrar em Deus e nesta promessa de Deus, que só o Espírito Santo nos pode dar, só Ele, amém? Como conseguir o Espírito Santo? Como? Assim? Recebendo a Jesus em nosso coração, aceitando a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Pero não aceitar de lábios, aceitar de coração. Quando nos entregamos a Ele totalmente, aí vem o Espírito Santo de Deus a fazer toda esta obra que só Ele não pode fazer. E como seguimos tendo esse Espírito Santo em nossa vida? É deixar ser trabalhados por Deus. Quando deixamos ser trabalhados por Deus, quando temos esse coração quebrantado diante de Deus, quando escutamos sua voz, quando estamos atentos à voz do Senhor e deixamos que Ele trabalhe em nossa vida, aí vamos a ter o Espírito Santo em nós outros, porque se negamos a escutar a voz de Deus e deixar que Ele trabalhe, aí já como lhe cortamos. Não podemos cortar o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Aquele que pensou a boa obra vai o quê? Terminar. Aquele que pensou a boa obra, o Espírito Santo de Deus, Ele pensou na boa obra em nós outros. Ele vai terminar em nós outros até o fim. O trabalho do Espírito Santo, irmãos, empieza desde o dia que tu se entrega a Ele até o último respiro de tua vida. O Espírito Santo de Deus está trabalhando para ti, para mim, até nosso último respiro. Aí quando nós vamos com o Senhor, obra hecha, trabalho hecho, todo consumado. Ele sigue com outra pessoa. Amém? Pouco a pouco vamos nesse tema. Se os irmãos também querem trazer, os predicadores, a obra do Espírito Santo, como Ele atua. Ai, milhares de coisas. A unção do Espírito Santo, as águas do Espírito, o fogo do Espírito, el hablar em língua, os dones do Espírito. E tantos temas que podem encaixar, que podem entrar aqui nesse tema, a obra do Espírito Santo. Hoje hemos falado do começo da vida cristiana e pouco a pouco vamos avançando. Irmãos, se tu tens o Espírito Santo, agárralo, não o suelte. Se tu aún não o tens, esse é o momento, amém? De tê-lo em sua vida. Esse é o momento de entregar sua vida a Cristo e invitar que o Espírito Santo de Deus venha a viver e habitar em seu coração e que seja seu dueño
y que ponga en su vida este sello en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar 2 minutitos.